Saudações ocultistas! Sejam bem-vindos ao Sindicato Oculto. Hoje vamos trazer 2 relatos sobre experiências envolvendo o tabuleiro Ouija enviados diretamente por um inscrito nosso. Lembrando que os relatos enviados são adaptados para o formato do vídeo, mas nós não alteramos nenhum dos fatores relatados por quem enviou. Se você quiser enviar o seu relato, basta encaminhar por e-mail sindicatoocultohistorias@gmail, que também vai estar no comentário fixado. Não se esqueça, claro, de deixar o seu gostei, comentar o que você achou dos relatos, compartilhar e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Sem mais delongas, ajuste o volume do seu fone e aproveite o vídeo. Olá, galerinha do Sindicato Oculto. Venho aqui relatar algumas experiências estranhas que aconteceram comigo quando eu era mais novo. Foram experiências bem estranhas na época e fez eu ficar perturbado por um bom tempo. Eu espero que vocês e o pessoal do canal gostem dos relatos. Em meados de 2017, eu estava na casa dos avós de um amigo que se mudaria para Portugal no dia seguinte. Éramos amigos de longa data e queríamos aproveitar a última noite juntos, comendo besteira, rindo e jogando videogames até tarde, uma despedida. Já era tarde da madrugada, quase 2 horas da manhã, quando ele me mostrou um tabuleiro Ouija que pertencia à avó dele e perguntou se eu queria jogar. Com receio, eu aceitei. Sentamos à mesa, colocamos as mãos no ponteiro e começamos. Começamos com uma pergunta simples, perguntando se havia algo conosco naquele momento. De repente, o ponteiro se moveu sozinho, indo lentamente para o sim. O clima pareceu ficar pesado, eu podia sentir que nem eu nem ele estava fazendo pressão e muito menos empurrando o pingente do tabuleiro. Perguntamos se era algo bom ou ruim. Silêncio. Sem resposta alguma. Meu amigo perguntou pra mim se eu queria continuar, e apesar de muito assustado, eu estava curioso para saber mais e ver onde tudo aquilo iria dar. Continuamos. Meu amigo perguntou ao que quer que fosse aquilo se queria algo da gente. O ponteiro foi pro centro do tabuleiro e depois pro sim. Perguntamos o que seria e então o pingente começou a ir letra por letra, até formar a palavra você. Instantaneamente, meu amigo retirou as mãos do tabuleiro e, assustado, ele jogou o tabuleiro pela janela do quarto. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Como estávamos muito nervosos, decidimos ir para a cozinha para beber água e tentar nos acalmar. Enquanto íamos, perguntei a ele o que o tabuleiro, ou aquela coisa, queria com ele. Ele não soube me responder. Havíamos nos acalmado, e então voltamos para o quarto. Quando abrimos a porta, ficamos em choque, estáticos. O tabuleiro estava lá, em cima da cama, intacto. Assustados, decidimos acordar o avô dele e explicar o que havia acontecido. Ele não conversou muito, foi direto para a cozinha, pegou sal grosso e jogou por cima do tabuleiro. Depois, levou o tabuleiro para a churrasqueira que ficava na área de trás da casa deles, acendeu e jogou o tabuleiro no fogo. Ficamos assistindo aquilo queimar por cerca de 30 minutos. Até que o avô dele apagou o fogo e não restava nada além de cinzas, pequenos pedaços de madeira e carvão queimado. Pegamos as cinzas e o que havia restado do tabuleiro, jogamos tudo em um saco preto e colocamos na lixeira na frente da casa deles. O avô do meu amigo nos repreendeu e brigou com a gente pelo que havíamos feito. Nos disse para nunca mais mexer com esse tipo de coisa, ainda mais sem supervisão. Concordamos e prometemos nunca mais mexer com aquele tipo de coisa. Achávamos que toda aquela situação assustadora havia acabado. Porém, quando voltamos para o quarto para dormir, meu amigo notou, no topo da estante dele, o tabuleiro. O mesmo tabuleiro de antes. Mas ele estava com manchas pretas e cinzas em várias partes, como se ele tivesse sido carbonizado nas laterais. Entramos em completo desespero e gritamos. O avô dele entrou no quarto e parecia menos assustado do que nós, mas mais preocupado. Ele então pegou uma maleta metálica e colocou o tabuleiro dentro, trancando a maleta, e em seguida nós 3 saímos de carro, indo até um terreno vazio bem longe da casa deles. Lá, ajudamos o avô dele a cavar um buraco e enterrar o tabuleiro dentro. Não dormimos mais aquela noite. Graças a Deus o tabuleiro não havia voltado, mas o medo que pairava no ar da casa dele e a sensação de que havia algo nos observando não ia embora de jeito nenhum.
No dia seguinte, os pais dele vieram buscar ele na casa dos avós e o avô dele contou o que aconteceu. Eles levaram tanto eu quanto ele para uma igreja naquela manhã. Nos benzemos com água benta e rezamos bastante pedindo por proteção. Os pais dele me deixaram em casa e partiram para o aeroporto junto com ele. Eu nunca mais vi esse amigo e mesmo tendo se passado anos, eu nunca esqueci o que aconteceu naquele dia e eu jurei para mim mesmo perante a Deus que nunca mais brincaria com esse tipo de coisa. 2 anos depois do que tinha acontecido, em 2019, quando eu estava no 9º ano do Fundamental, eu já tinha praticamente me esquecido do que tinha acontecido. Ou pelo menos ignorava lembrar sobre tudo aquilo. Tinha recém acabado a aula de educação física e eu fui para a arquibancada do ginásio para descansar depois que os jogos já haviam acabado. Eu era do tipo de pessoa que conversava com todo mundo, então eu conhecia e me dava bem com praticamente qualquer grupinho da escola. Enquanto eu estava subindo a arquibancada, eu vi um grupo de amigas sentadas em um círculo no canto, com um tipo de tabuleiro Ouija improvisado na frente delas, feito de papel. Eu cheguei falando alto, meio brincando, dizendo: "O que vocês estão fazendo aí? A aula já acabou, sai daí!" Elas ficaram sérias e mandaram não atrapalhar. Disseram que não podiam sair pois estavam conversando. Pensei que era brincadeira. Por conta do que eu já havia vivido alguns anos atrás, envolvendo um tabuleiro Ouija de verdade, pensei que aquilo tudo, envolvendo um mero tabuleiro improvisado de papel, não passava de uma brincadeirinha de mau gosto. Na minha cabeça, eu pensei: isso é mentira, estão inventando tudo isso. Elas então perguntaram ao tabuleiro se podiam encerrar a sessão. O ponteiro deslizou devagar até o não. Eu fiquei surpreso, porque de onde eu estava não parecia que nenhuma delas estava empurrando o ponteiro. Elas pareceram ficar meio desesperadas, tentaram perguntar com quem elas estavam falando, mas a entidade não quis se revelar. Elas então perguntaram de novo se podiam sair. Dessa vez o ponteiro foi até o sim. Mesmo que eu estivesse só olhando, tanto eu quanto elas ficamos aliviados que elas conseguiram sair. Ainda assustadas, todas se levantaram e foram embora bem rápido, levando o tabuleiro embora. Eu continuei ali por algum tempo, me perguntando se aquilo era real ou se tinham apenas combinado alguma peça ou algo assim. No dia seguinte, perguntei a uma das meninas por que tinham feito aquilo. Ela contou que pela manhã outras alunas tinham usado um tabuleiro Ouija real no ginásio. Diziam que havia um espírito de uma mulher lá. Eu sempre fui muito medroso para esse tipo de coisa. Comecei a dizer para mim mesmo que tudo aquilo era mentira e disse para elas que foi bom elas terem saído e que caso tudo fosse real não era seguro mexer com aquele tipo de coisa. Percebendo meu desconforto, algumas delas começaram a tirar sarro com a minha cara, dizendo que eu não deveria atrapalhar na próxima vez, senão aquela entidade poderia ficar com raiva de mim. Mais tarde naquele dia, um amigo meu acabou descobrindo toda a situação e, claro, começou a me zoar e tentar me assustar. Ele ficava desenhando pentagramas com meu nome no meio em papéis e dizendo que estava oferecendo meu nome para tal entidade. Por mais idiota que fosse aquilo, eu fiquei com muito medo. Vendo tudo aquilo acontecer, as garotas de antes se juntaram a ele e começaram a fazer a mesma coisa, apontando para o pentagrama e me oferecendo para essa tal entidade ou espírito. O que eu vou contar agora pode ser difícil para muitos acreditar. Porque de uma hora para outra, todos, exceto eu, começaram a sentir uma forte dor em alguma parte do corpo. Meu amigo torceu um pouco a perna e dava para ver que, na região da coxa dele, o uniforme da escola começou a formar uma mancha de sangue. Fomos correndo pro banheiro e lá eu ajudei ele a subir a calça para ver o que havia acontecido. Tinha uma palavra escrita na coxa dele, feita em cortes, como se alguém tivesse feito com uma faca ou com uma unha muito afiada. Estava escrito "não" em letras grandes e bem visíveis na coxa dele. Felizmente não parecia um corte muito profundo, então eu ajudei ele a limpar o sangue e a ferida. Quando fui na porta do banheiro ao lado, no feminino, as garotas estavam também com o mesmo tipo de corte em partes diferentes do corpo. Todos ficamos muito assustados e preocupados, não conseguindo explicar o que havia acontecido. Não tinha como fingir aquilo. Pedimos ajuda das mulheres que trabalhavam na cantina da escola e elas colocaram sal nos papéis e depois colocaram fogo. Fizeram isso tanto nos papéis que tinham feito pentagramas com meu nome, quanto no tabuleiro em si.
É claro que fomos chamados à diretoria e nossos pais foram alertados. Aquele tipo de brincadeira foi proibida na escola e tomamos advertências pesadas pelo ocorrido. Em casa, eu expliquei tudo o que aconteceu para minha mãe, e sabendo que já havia acontecido no passado, ela me deu alguns banhos com água santa e espirrou um pouco pela casa enquanto fazia algumas rezas, para purificar e proteger tanto eu quanto a nossa casa. Sinceramente, eu sei que é difícil de acreditar, mas tanto eu quanto esses meus amigos e minha mãe lembramos vividamente de tudo o que aconteceu naqueles dias. Aquilo mexeu muito comigo, e meu medo do sobrenatural só aumentou desde então. Bom, pessoal, por hoje foi isso. E aí, o que vocês acharam desses relatos? Conta pra gente nos comentários a opinião de vocês. E claro, se vocês tiverem alguma história envolvendo o tabuleiro Ouija ou qualquer outra experiência sobrenatural, enviem pra gente para ser contadas aqui no canal. Não esqueçam de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Até lá!